A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, concede hoje uma entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Nós vamos falar principalmente sobre eleições municipais. Eu agradeço pelo tempo e a disponibilidade da senhora. Eu também agradeço, Edilene, de estar aqui com você e falando para todos os ouvintes da Itatiaia. Deputada, em relação às costuras municipais, o que é prioridade para o Partido dos Trabalhadores? As alianças serão formadas principalmente com quais partidos? Em Belo Horizonte, a candidatura do deputado federal Rogério Correia será mantida até o final? Já vou começar por aí, com certeza. Aliás, o Rogério é uma das candidaturas prioritárias do PT. Achamos muito importante essa disputa em Belo Horizonte. Nós não vamos disputar com o PT em São Paulo, porque estamos apoiando o Boulos do PSOL. Não vamos disputar com o PT no Rio, possivelmente faremos uma aliança com o Eduardo Paes, e Belo Horizonte é a grande capital do Sudeste que nós vamos fazer essa disputa. E consideramos que aí a disputa está muito aberta, não tem uma preferência colocada de candidaturas, é uma eleição de segundo turno, Rogério será mantido e todos os nossos esforços serão para levar o Rogério ao segundo turno das eleições. Existe alguma possibilidade de uma aliança com o PSD tentando convencer o prefeito da capital, Fuad Noman, por exemplo, ser vice de Rogério Correia? Ou essa aliança em Belo Horizonte no primeiro turno está descartada? Olha, esperamos que o PSD esteja conosco no segundo turno. Acho difícil no primeiro turno porque é legítimo por parte do prefeito tentar a reeleição. A gente nunca pede para alguém que esteja na cadeira e que tem condições de fazer a disputa não ser candidato, né? Obviamente que gostaríamos muito de ter o apoio do PSD, mas nós respeitamos o prefeito Fuad, que aliás esteve conosco, inclusive na caminhada de apoio ao presidente Lula. Mas nós vamos fazer a campanha para o Rogério e espero que nós estejamos no segundo turno e que o PSD esteja conosco. Há uma proximidade grande entre o PSD de Minas Gerais e o Partido dos Trabalhadores. Tem um ministro que é mineiro, o único mineiro do PSD, Alexandre Silveira. Rodrigo Pacheco também tem uma interlocução grande com o Palácio do Planalto. E o PSD chegou a pedir ao PT para retirar a candidatura de Rogério Correia? Não pediu. Aliás, não pediu para retirar nenhuma das nossas candidaturas em Minas. Nós temos várias candidaturas a prefeito, prefeitas em Minas Gerais e estamos tentando em muitas cidades composição com o PSD, como também temos disposição de apoio em outras cidades do PT ao PSD. Então, isso nunca entrou na mesa. E é verdade, você disse, nós temos uma boa relação com o PSD mineiro, apoiamos o Calil como candidato a governador, o próprio ministro Alexandre, quando foi candidato a senador. Eu acho que essa caminhada de 2022 acabou por estreitar os laços e espero que nós continuemos assim. Deputada, tem uma previsão da ida do presidente Lula a Belo Horizonte para o lançamento da candidatura de Rogério Correia, já que no pré-lançamento vários ministros estiveram presentes, mas o presidente não. Ele vai em algum momento fazer campanha para Rogério Correia e tem previsão de alguma ida de Lula a Minas Gerais ainda nesse semestre por algum outro motivo? Por exemplo, o lançamento da licitação da 381 ou o anúncio das obras do DENIT para a 381? Com certeza ele vai fazer campanha para o Rogério Correia. Nós já conversamos com o presidente, vai estar junto nessa caminhada, mas eu não tenho aqui previsão de data de estada do presidente em Minas. Não tem também previsão do lançamento oficial da campanha, nós nem estamos ainda nesse para fazer, e também não sei da agenda do Palácio do Planalto. Ele disse sim que queria estar em Minas, ir mais vezes, e inclusive falou da situação aí das BRs, então possivelmente ele deva marcar, porque agora ele está fazendo uma grande caminhada pelo Brasil, né? Hoje ele está no Ceará, ontem esteve em Pernambuco, essa semana esteve no Rio, acho que isso é muito importante. E fato é que a candidatura ou a pré-candidatura de Rogério Correia está mantida e será mantida até o fim na capital mineira. Exatamente, e nós estamos buscando fazer uma aliança, né, em torno do nome do Rogério, que eu acho que é importante. Nós temos a federação, já PT, PCdoB e PV, estamos em conversação com o PSB, que é um partido que tem andado junto conosco, e nós também temos apoiado o PSB em vários lugares. Começamos uma conversa com o PSOL,
queremos conversar com outros partidos, também com o próprio PDT, sabemos que todos têm candidaturas, a gente respeita, é legítimo, mas isso não impede as conversas e de nós tentarmos construir aí um pouco mais à frente um grande bloco, né, desses partidos da centro-esquerda. Deputada, tem alguma chance de o PT, em alguma das cidades brasileiras, fazer uma aliança com algum bolsonarista ou ex-bolsonarista, ou está totalmente descartado? Isso está totalmente descartado, aliás, proibido. Não, bolsonaristas arrependidos, nós temos vários que estão aí já, inclusive, apoiando o governo e que estão nos processos eleitorais e que nós estamos conversando e depende de cada município, da correlação de forças e como isso vai se dar. Para nós, o que é importante, Edilene, que é um dos primeiros pontos da nossa resolução de estratégia eleitoral, que para o PT fazer aliança, principalmente apoiar uma candidatura de outro partido, é essencial que esse candidato, ali naquele município, onde ele tem uma jurisdição política, se comprometa em estar no palanque do presidente Lula em 2026. Para nós, é o principal critério na nossa política de alianças. Então, aliança com bolsonarista está proibido, mas com bolsonarista arrependido existe a possibilidade, é isso? Se tiver compromisso de estar com o presidente Lula em 2026, não vejo problema de fazer aliança agora, inclusive em torno de um programa bem escrito. Porque o que nós temos que ter em mente? Que essa é uma eleição em que nós temos que aumentar o campo que defende a democracia brasileira, o campo democrático no Brasil. Nós quase sofremos um golpe no dia 8 de janeiro, sabemos o que a extrema-direita e o bolsonarismo são e queremos que estejam do nosso lado todos aqueles que se contrapõem a esses métodos e a esse estilo do Bolsonaro e a essa extrema-direita. Então, se a pessoa defende a democracia, está conosco, em 2026 marchará conosco, nós não vemos problema de ter uma aliança. Deputada, pelo andar da carruagem, a senhora acredita que em 2026 Bolsonaro continuará inelegível? A senhora acha que nos próximos meses ou nos próximos anos existe alguma possibilidade de ele ser preso? Ou a senhora acredita que isso não vai acontecer? Eu acredito que ele estará inelegível em 2026. A inelegibilidade dele vai até 2030, não abrange a eleição de 2030, mas a de 2026 abrange. E acredito também que pelo envolvimento dele em todos esses atos antidemocráticos, na tentativa de golpe, a situação dele vai piorar, como de outros membros do grupo, enfim, desse campo político. Então já temos pessoas presas por isso, eu não vejo a impossibilidade de prisão dele, não. A senhora acredita que ele vai ser preso? É óbvio que isso depende do processo e a gente respeita muito o devido processo legal, que tem que ser julgado dentro da lei, do Estado Democrático de Direito. Essa é a defesa que a gente faz, coisa que o Lula não teve direito, o Bolsonaro está tendo. E dentro desse devido processo legal, se restar a culpa dele, como nós estamos vendo pelos indícios que já estão sendo apresentados, eu acredito que ele será preso. O senador Sérgio Moro é alvo de um processo de cassação no Paraná e uma das possibilidades de concorrência a essa vaga, caso ele seja cassado, é o nome da senhora. Se ele for de fato cassado, a senhora vai concorrer ao Senado pelo Paraná e a senhora acredita que ele possa ser cassado pelas alegações feitas no processo? Se tiver eleições no Paraná nessa vacância da cassação do Sérgio Moro, o PT apresentará a candidatura sim. Meu nome é um dos que estão colocados, mas nós temos que fazer essa discussão dentro do partido, com os aliados, para ver a melhor estratégia. Deputada, a senhora que acompanha de perto aí na Câmara muito ativamente, principalmente as propostas mais polêmicas, recentemente teve um projeto aprovado que agora aguarda a sanção do presidente Lula, que é o projeto da saidinha temporária. Inclusive, ele acelerou o andamento depois da morte de um PM em Minas Gerais. A senhora tem alguma informação sobre se o presidente pretende sancionar ou se vai vetar parcialmente essa proposta? Ou essa conversa ainda não chegou na Câmara ou no âmbito do Partido dos Trabalhadores não está sendo feita? Não, eu não conversei com o presidente sobre isso, não tive essa oportunidade, então eu não sei qual vai ser o posicionamento dele.
A popularidade do presidente hoje, ela preocupa, de acordo com a última pesquisa que foi divulgada? Como é que o PT está trabalhando isso? Tem estratégias para aumento da popularidade do presidente? Vocês acreditam que foi fiel o resultado da pesquisa? Olha, claro que a popularidade é muito importante para quem governa, né? Porque nós que fazemos política, seja no executivo, seja no legislativo, dependemos do voto popular. Portanto, popularidade é o povo estar de acordo com o que você está fazendo ou aprovando o que você está fazendo. Então, quando tem essas oscilações, obviamente a gente se preocupa em saber quais são as razões que levaram a isso. Eu acho que no caso das pesquisas mais recentes, em que mostra um crescimento aí desfavorável ao presidente Lula, tem muito a ver com questões sazonais. Por exemplo, em janeiro e fevereiro nós tivemos um alto aumento de preços da comida, principalmente do feijão e do arroz. Isso tem impacto na opinião pública, né? Porque a primeira coisa que pesa e que tem referência com o governo federal é a questão econômica, a economia popular, o bolso das pessoas. E isso não estava muito na governabilidade do presidente, né? Nós tivemos problema de safra, enfim, problema de tempo, e ocasionou que tivemos uma baixa do produto. Então, isso preocupa. É óbvio, temos que ver quais são os outros motivos. Tanto o Palácio do Planalto como nós do partido estamos estudando isso. Eu acho que tem condições de a gente reverter essa situação. A senhora acredita que as acusações da ex-namorada do filho do presidente contra o filho do presidente possam resvalar ou possam respingar no presidente Lula em relação à imagem dele? Não, Edilene, acho que as pessoas sabem separar bem o que é responsabilidade de um e de outro. E essa situação tem que ser discutida no processo. Deputada, em relação às prioridades do governo hoje no Congresso Nacional, como é que a senhora vê as principais pautas e a possibilidade de andamento nelas? A relação com o Congresso Nacional hoje é uma relação que a senhora avalia boa? Eu acho que é uma relação bem razoável, né? Diante da composição do Congresso Nacional, em que o nosso campo político tem um número muito reduzido de parlamentares. Mesmo assim, o governo, no ano passado, conseguiu aprovar matérias importantes de interesse do governo. Então, sempre é um processo de negociação. Tem que ter sensibilidade por lado do governo e também tem que ter sensibilidade pelo lado do Congresso, porque o Congresso também precisa de ações do governo, né? Ou requer ações do governo em termos de execução de programas, de recursos para os municípios, de recursos para os estados. Então, eu acho que a gente tem condições de ter uma relação boa, bem razoável com o Congresso Nacional. E em 2024, há 2 anos das eleições presidenciais, a senhora vê uma possibilidade de reeleição ou de candidatura à reeleição do presidente Lula? E a senhora acha que essa chapa que venceu o último pleito, que é Lula e Alckmin, pode ser reeditada para 2026? Olha, primeiro dizer que Lula é o nosso pré-candidato de 2026, né? Queremos a reeleição do presidente Lula. Eu acho que ele é um nome que tem condições aí de agregar o grande da política brasileira, da política de alianças. Eu tenho muita simpatia pela chapa Lula-Alckmin, né? Acompanhei toda a construção dessa chapa, tive a oportunidade de conviver durante a campanha com eles. Eu acho que se dão muito bem e se complementam. Claro que a política tem as suas dinâmicas, né? Mas a continuar as coisas como estão, eu acho que a probabilidade de repetição é grande. Para a gente fechar no assunto municipal, que foi com o qual a gente começou, o PT pretende fazer quantas prefeituras nessas eleições agora de 2024 e ampliar em quanto o número que tem hoje? Não, nós não temos uma meta, Edilene, nós estamos trabalhando e priorizando as candidaturas que sejam mais competitivas. Claro, primeiro, reeleger os prefeitos, prefeitas que nós já temos. E segundo, tentar ampliar com cidades que nós avaliamos que tenha competitividade, mas não fizemos uma meta. O que é importante para nós, Edilene? Que além do PT eleger prefeitos e prefeitas, os partidos aliados que estão conosco nessa caminhada, principalmente, né, que vieram já do primeiro turno da eleição do presidente Lula, possam também eleger seus prefeitos e suas prefeitas. Porque o retrato final que nós queremos da eleição de 24 é quanto campo democrático elegeu de prefeitos e prefeitas no país. Isso que é importante, porque é esse campo democrático que vai dar condições e vai dar base para a gente fazer a defesa da democracia e reeditar o sucesso de 22 em 2026. E a expectativa é que esse campo eleja mais prefeitos do que o bolsonarismo?
vamos lutar para isso, vamos trabalhar muito para isso. Deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Edilene, a você e a todos os ouvintes da Itatiaia.